Segunda Crônicas, capítulo de número 7. Eu só vou pedir um pouquinho de agudo aqui no palco. Só um pouquinho de agudo para mim. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. A gente espera você achar. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, a partir do versículo 1. Está escrito assim: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido aquela casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Atravesse o corredor, feche essa faixa de Gaza. E se alguém não quiser pegar na sua mão, chuta a canela dele. Diga para a pessoa que ainda dá tempo dela ir para casa assistir a Avenida Brasil. Se não quiser fogo, dá tempo de ir para casa assistir a Avenida Brasil. Se ficar conosco aqui, você vai caminhar em uma outra avenida nessa noite, na avenida do avivamento, da graça, da glória. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar dos céus. Daqui a alguns minutos os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando devido às lutas do dia a dia, hoje não voltam se arrastando para casa, hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este lugar com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre este lugar nessa noite. Mande do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja que é soberana diz amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Senhoras e senhores, irmãos em Cristo, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, que encararam uma segunda-feira brava para poder estar aqui nesse lugar, eu sinto que essa noite será uma noite peculiar e especial. Os que vieram aqui, fiquem tranquilos, sua vida vai ser modificada nessa noite. Eu prego o Evangelho desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando eu peguei o microfone pela primeira vez. Hoje eu tenho 39, sei que estou com cara de 50, não precisa falar. Mas nesses 26 anos que eu sirvo a Jesus pregando, eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança de um culto onde Jesus não estivesse presente. Eu vou falar de novo para ver se todo mundo entende. Nesses 26 anos pregando o Evangelho, não me lembro de nenhum culto onde Jesus não tenha derramado a presença dele, a sua glória e a sua graça. E tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Fique tranquilo, mais uma vez eu digo, porque hoje você volta para sua casa transformado. Agora é claro que eu sei que nós temos alguns contrapontos que podem nos impedir de receber o avivamento e a graça do Senhor. Por exemplo, o cansaço físico do dia. Em segundo lugar, os irmãos que não param de andar por nada. Em terceiro lugar,
esse pessoal que não para de mascar essa desgraça desse chiclete. Em quarto lugar, eu vi daqui de cima pelo menos umas 5 meninas lixando a unha. Diga para elas que aqui não é um salão de beleza, aqui é um lugar onde Deus vai falar conosco nessa noite. Se conseguirmos vencer esses bloqueios, 2 coisas vão acontecer: ou o céu vai descer aqui, ou esta igreja vai subir ao céu. De qualquer forma, você será sacudido pela glória do grande Deus de Israel. Só quem entendeu, dá um grito de glória, por favor. Os que me conhecem sabem que eu tenho uma maneira diferente de pregar. Quisera eu ter a eloquência dos pregadores que já passaram por aqui, ou a capacidade mental e intelectual de outros. Mas desde criança Jesus me deu um jeito, e esse jeito foi a maneira que Jesus usou para conquistar o público evangélico brasileiro. Eu sou um contador de histórias, e houve um tempo em que eu tinha vergonha disso, porque os meus velhos pais assembleianos diziam que pregador assembleiano que se preza não conta história em púlpito, ele prega. Foi aí que, chorando um dia no meio do monte, orando, Jesus disse para mim: não precisa chorar, porque quando eu pregava, eu contava histórias também. Pegue as pregações de Jesus e você vai ver ele sempre iniciar as pregações assim. Havia um homem que tinha 2 filhos. Ele sempre usava uma história, e história é uma coisa tão boa de ouvir. É claro, quando o interlocutor tem o dom para contar, que todos param para ouvir, de crianças, adolescentes, a meia idade e a melhor idade. Então aqueles que já me conhecem sabem que eu sou igual carro a álcool, é difícil pegar, mas depois que pega, a gente vai embora. E se você quiser me ver não parar e ficar motivado, é você abrir essa boca linda que Jesus te deu no momento certo e dar um grito de glória a Deus e outro mais. Até porque eu sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. E se tem alguém mais pentecostal do que eu não conheço. Mas para ser pentecostal como eu, o cidadão tem que ter muita tarimba, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Sou apaixonado por essas coreografias pentecostais, principalmente quando um crente levanta, dá um pulo daqui, dá outro pulo dali. Quando alguém parece que recebeu o espírito do Bruce Lee e parece que fica mexendo com os braços, fique tranquilo, eu não me escandalizo com isso. Sou assembleiano, nasci nesse fogo, e oxalá que esse fogo hoje incendeie esse lugar e extrapole os limites de São Gonçalo. Oxalá que esse vento maligno que tem apagado o fogo do Espírito Santo nesse nosso país desapareça nesta noite. Posso ouvir um grito de glória a Deus por isso de novo? Agora olhe para o seu irmão, diga para ele assim: aperte o cinto, nós vamos decolar nesse lugar. A história que eu vou contar nessa noite é conhecida, pelo menos boa parte dela. A história que eu conto nessa noite não se inicia no texto que eu li, ela termina no texto que eu li. Eu apenas li esse texto para chamar a sua atenção. O texto que eu li, ele é metafísico. O texto que eu li, ele é surpreendente. O texto que eu li conta a história do primeiro templo de alvenaria construído pelas mãos humanas. Não digo templo móvel como o tabernáculo, mas o templo fixo. O templo de Salomão é o primeiro templo de alvenaria feito pela mão humana. E no dia da inauguração deste santuário, Deus fez algo que ele nunca havia feito até então. Na hora do louvor principal do culto, Deus saiu de cima na nuvem. Deus deixou a presença dos serafins que cantavam ao seu redor, e ele entrou dentro do santuário de corpo presente. E a Bíblia diz que a presença de Deus era tão forte que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. O meu desejo nessa noite é que aconteça a mesma coisa aqui dentro desse lugar. Antes, porém, eu queria que você perguntasse ao irmão do seu lado se ele acredita nisso. Diga: você acredita que o poder de Deus pode fazer isso? Pode mexer com a estrutura do ser humano? Eu sei que alguns podem dizer: pastor, isso não é apelação. Como eu disse, eu sou assembleiano, e se você quiser saber qual é a estrutura da minha fé, vá até uma livraria e compre o livro Diário de um Pioneiro, escrito por ninguém menos do que Gunnar Wingre. Gunnar Wingre é um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. E você vai ver ele contando que em um dos cultos em Belém do Pará, quase 100 anos atrás, a glória de Deus era tão viva na reunião, que por um momento ele estendeu a mão sobre um irmão no culto, e o irmão flutuou no ar.
difícil dar glória a Deus, hein? Eu vou repetir. Não sou eu que estou dizendo, a CPAD não edita nenhum tipo de livro com heresia. Compre o livro e você vai ver o pioneiro da nossa fé pentecostal no Brasil dizer que o culto era tão poderoso que um homem foi arrancado do chão e voou bem alto. Eu sou pentecostal porque eu acredito que quando o vento de Deus sopra, tudo pode acontecer. Então, se prepare. Abrir a Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, é recordar de um tempo onde Israel vivia sobre a tutela do grande Deus Jeová. Israel vivia sobre a tutela de uma teocracia. Era Deus quem governava o povo, era Deus quem cuidava do povo. Houve um hiato, houve um momento em que o povo não queria mais Deus, e por isso eles levantaram um homem para estabelecer o reino, e esse homem acabou pecando gravemente. Israel teve que voltar aos pés do seu Senhor, e foi no período de Davi, e culminou com o reinado de Salomão, no capítulo 7 deste livro. O que poucas pessoas sabem é que Salomão era de longe um homem santo. Salomão não era um homem consagrado, Salomão não era um homem de muita espiritualidade, era um homem inteligente demais. O intelecto que lhe sobrava deixava vazio o seu coração. E quem conhece a história de Salomão vai ver que ele termina os seus dias longe da presença de Deus, porque se curvou diante dos ídolos de suas 700 mulheres, mais as suas 300 concubinas. Eu estou dizendo isso porque no capítulo 7 do livro que eu li, aparentemente falando, parece que Salomão é um homem santo, pastor Júnior. Aparentemente falando, parece que Salomão é um homem de oração, porque é ele quem está orando, pastor Anderson, é ele que está buscando a Deus, mas não é. Ele cumpria um mero ritual, ele cumpria uma mera etiqueta estabelecida para os grandes reis naquele momento. Eu vou explicar para você o que foi que fez Deus sair de cima da nuvem e entrar dentro daquele santuário. Não foi a oração de Salomão, não foi a beleza do templo, não foi a riqueza com ouro e prata que carregava aquele santuário, não. O que fez Deus sair da nuvem está imbuído nessa história e precisa ser revelado. Para entender isso, você precisa voltar comigo 40 anos na história antes da inauguração do templo. Quantos anos eu disse? Pergunte para o seu irmão se ele está disposto a viajar. Vem comigo? Então dê mais um grito de glória a Deus. Pastor Roberto, muda a música para mim. 40 anos antes desse episódio, quem governa Israel é um menino de cabelos arruivados, olhos brilhantes, de gentil aspecto, pele esbranquiçada. O menino que governa Israel é um menino temente. Chamo de menino porque foi como menino que ele conseguiu a fama de ser um homem que conquistou o coração de Deus. Eu estou falando de Davi. Qual é o nome dele? O Davi da minha história, nesse período em que eu conto 40 anos antes da inauguração do templo, era um moço que temia Deus de fato e de verdade. Também puderam. Foi ungido 3 vezes como rei de Israel, e somente na última vez pôde tomar posse de fato. Ele encarou o Saul desviado, ele encarou o problema da caverna de Adulão. É um moço que sofreu mais do que sovaco de aleijado. Quando eu leio a história de Davi, eu me empolgo, porque logo que ele ascende ao trono de Israel, ele recebe de presente um reino perfeito, mas incompleto. E aqueles que são inteligentes, Dr. Marco Ferraz, está nesse momento pensando, isso é um paradoxo. Como pode uma coisa ser perfeita e ser incompleta? Eu encontrei isso no nosso mundo. Por exemplo, se você for a uma olaria nesta noite e encontrar um oleiro sobre as rodas fazendo um vaso de barro, você vai ver que o oleiro somente entregará o vaso depois que o vaso estiver perfeito. Mas o vaso imperfeito perfeito do oleiro, ele permanece incompleto. O vaso sai da mão do oleiro, vai para uma loja perfeito, e na loja as pessoas dão vida ao vaso para ser vendido, e ninguém compra um vaso trincado, nem um vaso rachado. O vaso tem que estar perfeito, mas ainda está incompleto. Mas a dona de casa, quando compra o vaso, desembrulha, leva para casa e o lava. Ela dá vida ao vaso, colocando dentro dele flores, colocando dentro dele objetos. No Egito antigo colocavam os ossos dos velhos pais. Ou seja, o vaso sai da mão do oleiro perfeito, mas incompleto. Ele só é completo quando alguém compra e dá vida para ele. Quem entendeu, diga, eu entendi. O céu do meu Deus é parecido com esta função do oleiro.
Imagine que o céu que Deus fez é perfeito. É perfeito porque o arquiteto do universo não erra em nada. E como Deus fez um céu perfeito, todos nós queremos morar lá. Só que o céu que Deus fez é perfeito, mas ainda é incompleto. Pergunte por quê? Os moradores do céu ainda estão aqui na minha frente. O céu só será completo quando nós estivermos lá. Davi herdou um reino perfeito, mas o reino dele, Leia, era incompleto. E vou explicar o motivo. Se fosse qualquer homem governar Israel, ele diria assim: não, o reino está perfeito, está completo. Porque um homem natural observaria um exército. Um homem natural observaria que aquele reino tinha armamento bélico. Um homem natural observaria e veria que aquele reino tinha súditos. O reino tinha uma expansão de terra gigantesca, e a terra manava leite e mel. Quem olhava do ponto de vista político, qualquer homem que assumisse o reinado de Israel, ainda mais tendo seu trono estabelecido em Jerusalém, todos gostariam de ser rei daquele lugar, porque na mente de um homem natural o reino era perfeito e completo. Mas Davi nunca foi normal. Davi era um homem que via coisas que homens não viam. Era um homem que ouvia coisas que homens não ouviam. E como ele via e ouvia coisas que ninguém via nem ouvia, ele sentia coisas que ninguém sentia. Davi era um homem consagrado e era um homem sensível. Eu costumo dizer que Davi beirava a sensitividade. Era um homem que percebia Deus em tudo e em todas as coisas. Por isso era um poeta. E era um homem que não tinha dificuldade em deixar uma espada ensanguentada, onde ele arrancou a cabeça de um homem, e na sequência, com a mesma mão, pegar uma harpa e com lágrimas nos olhos, olhar para o céu, dedilhar a arca e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando eu vejo Davi, eu vejo ele um homem anormal. Eu disse um homem, e oxalá que nós seguíssemos o modelo de Davi nesta noite. Porque somente um homem anormal poderia sentir falta de algo que ninguém mais sentia. E o nosso irmão Davi, quando passou a vistoria por sobre Israel, ele percebeu que Israel tinha tudo aquilo que homens naturais queriam, mas faltava uma coisa poderosa. Davi percebeu que Israel já não tinha mais fé como outrora eles haviam tido. Quando Davi procura saber a razão da fé de Israel ter se dissipado, ele ouve dizer que a arca da aliança fora roubada no período em que o povo deixava Deus para levantar Saul. Momentos antes, a arca de Deus fora roubada quando os filisteus entraram numa peleja contra eles. E quem conhece a nação de Israel sabe que aquela arca era muito mais do que uma caixa de ouro, de uma caixa de madeira pintada de ouro por dentro e por fora. Aquela caixa não era um mero porta-joias para todo hebreu. Aquela caixa representava a presença do Deus vivo no meio de Israel. Aquela arca compunha dentro dela 3 utensílios sagrados que jamais poderiam se apartar da nação: a vara de Arão que havia florescido, o vaso de ouro com maná, o pão da revelação, e dentro dela ainda havia as tábuas da lei que Deus havia cravado com os dedos dele. No dia em que aquela arca foi arrancada de Israel, era como se Deus mandasse um recado para eles: como vocês não querem mais o meu governo e querem um homem, eu darei um homem para governar vocês, mas eu vou sumir daqui. Quando os filisteus roubam aquela arca e levam ela embora, Israel fica vazio da sua essência. A essência de Israel não era homens, o lastro de Israel não era montanhas, a força de Israel não estava nas suas espadas. Quem conhece a Bíblia sabe que quando Deus pensou em Israel, Ele entrou na Mesopotâmia antiga, mãe de todo o paganismo do mundo, e buscou em um homem a sua chamada divina. Deus fez o homem sair de dentro da sua tenda, fez ele olhar para o céu, contar as estrelas, contar a areia da praia, e foi desse homem que Deus criou Israel. Ou seja, o lastro de Israel, o alicerce de Israel não era coisas da terra. O alicerce de Israel era a presença do Deus vivo que eles adoravam. E no dia em que Israel estava na terra prometida, que já havia enfrentado o deserto, já havia enfrentado tudo, e não precisavam mais de Deus, pelo menos hipoteticamente não precisavam mais de Deus, é nesse momento que eles rejeitam Deus e trocam Deus por Baal, Astarote, Azera,
Marduk, os pseudo-deuses da Mesopotâmia antiga. E o Israel, que dependia de Deus para comer, beber, dormir, não morrer no calor nem no frio do deserto, quando entram em Canaã, se esquecem que Deus é o guardião e começam a adorar pedaços de madeira, pedaços de pedra. Quem conhece o Velho Testamento vai caminhar comigo pelo livro de Juízes por 270 anos. Em 270 anos Israel se curvou diante de todas as nações possíveis, porque haviam trocado Deus por coisas que não podiam se mexer. Era Deus mandando um recado, e o que Israel não sabia é que Deus é um ser paciente, mas a paciência de Deus não é para sempre. A paciência de Deus tem um limite. O cálice da ira de Deus estava por transbordar, e quando Israel chamou Samuel e disse: não queremos mais que Deus nos governe, queremos um rei homem que possamos ver, tocar, abraçar, aplaudir, cobrar. Samuel chegou diante de Deus sem saber o que falar. A Bíblia diz que ele ficou com a boca travada, e Deus do céu disse ao profeta: Samuel, fique tranquilo, eu já sei o que você veio fazer. Israel não trocou você, trocaram a mim. Israel não rejeitou você, rejeitaram a mim. E como eu não quero ficar num lugar onde eu não sou bem-vindo, eu vou me retirar da nação. Eu dou a eles um rei homem, mas eu saio de cena. No capítulo 5 do primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ver isso acontecer. Ofni e Finéias caem mortos no campo de batalha, e como ninguém podia imaginar, um grupo pequeno de filisteus conseguem dizimar 30 mil soldados dos hebreus. Desses 30 mil soldados, apenas um volta vivo, todo ensanguentado, da tribo de Benjamim. E quando ele entra em Jerusalém, entra gritando e dizendo: mataram os filhos do sacerdote, mataram todos os nossos soldados e roubaram a arca de Deus. Quando essa notícia impregna o ouvido da nação de Israel, eles nunca mais foram os mesmos. Tiveram vitórias com o rei homem, mas o rei fracassou. Mas Israel nunca mais teve um cântico novo nos lábios para adorar. E olha o que acontece agora. Davi, quando herda o reino, ele passa um pregão por todo o povo e vê que o povo tem força para guerrear, vê que o povo tem latifúndios de terra, vê que o povo tem um palácio, vê que o povo tem armamento bélico. Mas Davi percebe que falta alegria no coração do povo. Não há júbilo, não há salmos e não há cânticos espirituais. É nesse momento que o Davi da minha história herda um reino completo, mas imperfeito. E esse reino imperfeito, ou perfeito como queira, incompleto, não importa a situação aqui desta equação, esse reino que ele absorve, ele percebe que não dá para administrar o reino sendo um homem normal. Davi quer de volta a maior riqueza que Israel tinha. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele assume o trono, ele levanta os seus soldados e propõe uma batalha que nunca antes na história teve. Davi reúne os soldados e diz: só administro essa nação se esses soldados tiverem coragem de entrar comigo no arraial dos inimigos e pegar de volta o que nos pertence. Eu vou falar de novo. Davi levanta um grupo de homens corajosos e diz: eu só governo esse povo se um grupo de homens tiverem o mesmo sentimento que eu, coragem para entrar no arraial do inimigo e tomar aquilo que nos pertence e trazer de volta aquilo que nós perdemos. Eu abro um parênteses para começar a pregar. A minha geração, essa geração que está sentada aqui, grave o que eu estou dizendo. Talvez você está ouvindo uma das últimas mensagens de fato pentecostais com calibre de glória. Essas fitas daqui a alguns anos vão ser disputadas a tapa, pastor Anderson. Essas mensagens pregadas aqui no Congresso, sim, pastor Júnior, daqui a alguns anos vão se tornar lendas, porque existe uma composição do inferno nesse país para apagar a alegria do Pentecoste no nosso meio. A minha geração herdou um reino perfeito, porque o nosso reino tem programa de televisão, o nosso reino tem grandes templos, o nosso reino tem homens de nome, o nosso reino tem revistas. O nosso reino que herdamos é tão poderoso que nós conseguimos mudar a política de uma cidade, de um estado ou de um país. O nosso reino é tão poderoso que crentes não têm mais vergonha de andar na rua e falar que são crentes. Hoje é o orgulho bater no peito. Hoje todo mundo quer tirar uma casquinha de nós. Agora, por favor, percebam o que eu vou dizer. Eu não falo como pregador, agora falo como profeta. Não basta termos uma multidão se esta multidão estiver vazia. Não basta termos quantidade se nós não tivermos qualidade. Não basta termos homens e mulheres que dispõem de sair da sua casa, sentam nos
nos bancos da igreja, cruzam a perna, abrem um laptop, abrem um iPad, ficam o culto inteiro vendo fotos, pegam e sentam e ficam anotando, botando a canetinha na boca, rindo, debochando. Não adianta termos um grupo que sai da sua casa para não vir fazer nada numa reunião como essa. Não adianta. O que nós precisamos é de homens e mulheres que sintam a presença de Deus. Ou melhor, precisamos de homens e mulheres que sintam falta da presença de Deus. Meu corpo está inteiro arrepiado, porque eu sinto Deus esta noite não gritando, mas cochichando no nosso ouvido. Deus está dizendo ao seu ouvido hoje: aproveita e encha a tua botija de azeite, recebe fogo na sua alma, porque eu não sei se amanhã teremos isso, mas enquanto houver um profeta com coragem, enquanto houver um homem com força para executar um evento como esse, Deus bradará do céu e enviará fogo sobre a terra. Senhoras e senhores, eu não falo do que eu ouço, eu falo do que eu vejo. Eu já preguei em mais de 1.600 cidades do Brasil, já preguei em mais de 60 países do mundo. Desde que eu me entendo por gente, eu estou com um microfone como esse agarrado na mão, e eu já vi de tudo que você possa imaginar. Eu preguei nos maiores eventos desse nosso país, os grandes congressos de juventude das Assembleias de Deus, quando reunimos os maiores estádios desse país, 100, 50, 70 mil jovens cheios do Espírito Santo. Caminhe pelo Brasil agora e veja se você consegue encontrar agrupamentos assim. Ninguém mais quer. Sabe por quê? Porque dizem que homens como eu, como o pastor Júnior e o pastor Anderson, somos apenas agitadores de águas. Dizem que nós somos manipuladores de massa, e os que nos acusam disso só nos acusam porque não tem o dom que nós temos. Não, eu vou repetir: os que falam de nós morrem de ciúmes, têm desejo de ter o que nós temos, mas não dão conta. Pensam que isso se recebe em uma faculdade de teologia. Isso não se recebe em teologia, isso se recebe de joelhos no alto da montanha, em oração. E com todo respeito, tem gente que está gostando, mas tem gente que está desconcertado. Amigo, foi para você que Jesus me mandou pregar. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu sei que o seu argumento para mim vai ser assim: pastor Marco, eu já fui desse jeito que vocês são, mas agora eu amadureci, eu entrei na universidade, eu aprendi um pouquinho de antropologia, hoje eu sei um pouco de psicologia, psicanálise, psiquiatria, e eu sei que homens como o senhor são capazes de provocar reações psicossomáticas no cérebro de qualquer um, pelo poder da oratória. E eu vou te dizer assim, amigo, dê a desculpa que você quiser, na verdade você não amadureceu, você enferrujou na fé. Na verdade, você parou de receber azeite sobre o seu coração. Na verdade, você está mundano demais. É só dar uma olhadinha para sua cara e todo mundo vai ver. Você não abre a boca nem para respirar. Fica nesse culto com essa cara feia, parecendo que foi batizado no pote de vinagre. Não basta ficar aqui desse jeito. Deus, deixa eu te contar um segredinho. Deus, Ele não vem aqui e agarra um ser humano e diz: eu quero te encher. Deus não força a barra. Eu vou repetir: Deus não força a barra. Se existe um ser que é um gentleman, um cavalheiro, esse ser se chama Deus. Deus vem para uma reunião como essa quando o primeiro crente chega e sai quando o último crente vai embora. A vontade de Deus é derramar sobre você tudo aquilo que Ele tem para dar. Mas Deus não faz se você não querer. Deus não faz se você não buscar. Deus não dá se você não pedir. Não adianta ficar com esse braço cruzado filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Aqui não é uma reunião para filósofos. Aqui é uma reunião para canelas de fogo que querem essa graça, esse avivamento. Avivamento não é uma questão louca de mente desequilibrada, não. Avivamento é uma questão de sobrevivência. Você acha mesmo que eu grito aqui porque quero? Alguns estão enganados comigo.
Porque sabem que eu nasci na Vila Tatu, acham que eu continuo sendo menino da Vila Tatu. Querido, eu estudei muito. Para poder chegar onde eu cheguei, eu tive que ralar muito. Eu enfrentei 6 faculdades, um doutorado e um mestrado em teologia fora do Brasil. Pergunte para quê? Para poder encarar esses almofadinhas que dizem que conhecem o Pentecoste. Porque me acusavam em reuniões de obreiro, pastor Júnior, que eu era menino. E diziam: você é menino, não tem nada, você não tem lastro, seu pai não é nada, sua mãe não é nada e você não conhece nada. Então eu estudei para ter. Estudei, sou capaz de versejar para vocês aqui inglês, espanhol e português. Escrevi 18 livros e uma enciclopédia, gravei CD, apresento programa de televisão, sou deputado federal e sou cheio do Espírito Santo até o tutano dos meus ossos. Não me envergonho desse evangelho. Estão transformando as nossas igrejas em divãs de psiquiatras. Estão transformando os cultos pentecostais em reunião de almofadinhas. Os crentes vêm para o culto com o coração pronto para chorar. Aí escutam uma musiquinha e a musiquinha faz eles fazer assim. Aí a pessoa chora e diz: nossa, que culto, eu chorei. Você chora em casa assistindo Zezé de Camargo e Luciano Bocó. Não consegue derramar uma lágrima no culto enquanto eu prego, mas na frente da novela foi ver o Titanic e o Leonardo DiCaprio morrer com a boquinha roxa. Ai, meu Deus do céu, está na hora de você se tornar crente de verdade. Deus te trouxe aqui para estraçalhar o seu coração nessa noite. Mão direita para o céu, por gentileza. Chacoalhe a sua mão direita. Agarre o ombro de quem está do seu lado. Agarre com carinho e respeito. Agarrou, chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Olha, tem gente que nem para me obedecer presta. Pelo menos imita, pelo menos imita. Não dá muito na cara não. Agarrou, chacoalhe a pessoa, tira ela do lugar. Diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé. Vai sacudir a sua fé. Deus vai sacudir a sua fé. No seu assento. Pastor Anderson comentou aqui antes que eu pregasse. Ele disse que eu já fui muito perseguido. E fui mesmo. As pessoas que vêm me ouvir pregar hoje já nem vêm tanto para ouvir pela pregação, porque todo mundo já me conhece. Quem já assistiu um DVD meu aqui? Levante a mão aí para ver. Então você já me conhece. As pessoas vêm hoje para ouvir a história de um sobrevivente, pastor Júnior. E a pergunta que não quer calar é essa: como é que depois de tanta pancada o senhor está vivo? Tem gente que não consegue ficar no mesmo culto que eu. Não aguenta. Mas gente, mas eu fui lá, eu vi ser sepultado. Esqueceram que crente morre e fica até 4 dias morto, mas missa de 7º dia não tem para. E hoje eu vim contar para você por que eu não esmoreci. Pergunte: por que não, pastor? Os meus pés estão fincados numa rocha. Pastor Anderson Bravo, quando eu era criança, eu vi coisas que eu nunca vou esquecer. Sabe o que é você ser menino no alto da Vila Tatu e o pastor no domingo falar: ninguém falta terça-feira, porque terça-feira vai estar pregando aqui um ex-defunto. Eu disse um ex o quê? Pense numa cidade do meio do mato que virou a igreja na terça-feira. Eu sentei no cantinho do banco, a igreja apinhada de gente. Entrou o pastor com um velho, e o pastor não conseguia nem cantar de tanto temor. Quando ele terminou, ele disse: agora vamos ouvir a palavra do Senhor pelo ex-defunto. E o ex-defunto agarrou o microfone, Misael, e disse assim: meu nome é João de Oliveira.
E ele tirou de dentro do bolso um atestado de óbito. Abriu aquele papel amarelado e diz: aqui está assinado pelo médico que eu morri. Eu morri, do hospital me mandaram para casa, eu estava dentro do caixão, meu corpo, porque o meu espírito estava na entrada do céu. E o velho diz: na porta do céu Jesus me abraçou e disse: João, você não pode entrar. Ele disse que chorou, foi: Jesus, porque eu estou em pecado? O Senhor diz: não, você não pode entrar, porque olha lá para baixo. Ele disse que quando ele olhou para baixo, ele viu a casa dele. Ele viu ele deitado no caixão, num canto, a esposa segurando 14 filhos chorando. E na frente do caixão, um homem ajoelhado com a mão em cima da mão de João de Oliveira, gritando: Jesus, aqui quem fala é João Colenda. João de Oliveira não pode morrer, não tem ninguém para cuidar dos filhos dele. Devolve João de Oliveira, Jesus. 4 horas de joelho. 4 horas depois, Jesus deu um beijo nele e disse: João, outro dia você volta, mas agora você vai voltar lá, porque a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Eu choro, porque a minha geração viu cultos onde nós não tínhamos pregadores nem cantores, nós não tínhamos instrumentos, era uma sanfona velha, era um pandeiro desritimado, e o pregador com aquele barrigão e 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. E quando ele ia falar, ele falava assim: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar na terra para me arrebatar. Nesses cultos a gente pulava, falava em línguas. Eu venho de um culto, de uma época onde as irmãs, quando tomadas pelo Espírito Santo, dançavam na igreja. E não eram essas danças descabidas de hoje, eram no Espírito. Eu vi cantoras líricas espirituais cantando, bailando no meio da igreja, e no outro canto alguém se levantar e interpretar aquelas línguas. Eu vi, eu ouvi. Você acha que algo me tira da presença de Deus? Você acha que meia dúzia de crente que não tem o que fazer, que tem a língua maior do que a gravata dos pastores aqui, vai arrancar de minha alegria? Eu posso passar pelo vale, mas eu sei que não passo sozinho. A minha fé me diz que Jesus está comigo no meu barco, e eu vou com ele. Agora me diga se os seus filhos aguentam. Me diga se os seus filhos aguentam. Nossos filhos não têm referências. Nossos cultos perderam a espiritualidade. Trocamos o nome de levita por artistas. Tiramos a palavra culto e colocamos shows. As pessoas não têm mais o apreço de chegar num culto como esse e dobrar o joelho 5 minutinhos antes. Aí sabe o que dizem? Que a gente aqui não presta, que pregador aqui não vale nada. Um dia desse eu estava num rádio e entrou um crente do outro lado. Mas que raiva. O infeliz disse assim: como é que o senhor se sente sendo pregador de uma geração onde os pregadores não têm unção? Eu fiquei com a raiva. E eu disse: com base no que o senhor está falando isso? Ele disse: eu venho de uma época, pastor, que pregador pregava 5 minutos e Jesus tomava conta do ambiente. Pregadores, quando pegavam o microfone, só de olhar no povo, Jesus começava a batizar com o Espírito Santo. E agora vocês são obrigados a pregar 1 hora, 1h30, 2 horas, para ver se vira alguma coisa. E ele disse: vocês não têm unção. Aí eu fiquei bravo. Eu disse para ele: amigo, não existe uma gama de pregadores tão preparados quanto a nossa. Nossos pregadores têm subsídios teológicos. Nossos pregadores hoje têm equipamentos tecnológicos que podem ajudá-los. Têm condições de estudar, sabem ler e escrever. A maioria dos pregadores antigamente não sabiam. Ele disse: o que está faltando não é em nós pregadores, é no povo que nos escuta. E ele falou: me dê um exemplo. Eu digo: dou. Eu disse: antigamente os crentes não ficavam a semana inteira indo para casa assistir novela. As mulheres, quando vinham para a igreja, tinham vergonha na cara de colocar pelo menos uma roupa decente.
Os crentes não tinham vergonha de andar com a Bíblia na mão. Dá uma olhadinha do seu lado e você vai ver o estereótipo dos crentes do século 21. Aí esse mesmo infeliz, que não abre a boca nem para respirar, vai sair lá fora falando mal do pregador, do culto, do pulo, disso ou daquilo. Ele gosta de culto light. Aqui não tem culto light. Aqui tem graça. Aqui tem glória. Quer se desesperar? Quer se desesperar? Quem não veio no culto ontem aqui? Levante a mão. Quem não veio ontem? Segure a mão para cima. Viu a multidão? Abaixa a mão. Quer se desesperar? Lembre do culto na sua igreja ontem à noite. Se eu estiver falando muito, pode me jogar pedra. Existe coisa pior do que aquela reunião de ontem? Quando você colocou o pé dentro da igreja, você já sentiu o ambiente e disse: o que é que eu vim fazer hoje aqui? Olhou para os crentes da igreja, em 5 minutos você já recebeu o dom de revelação. Você sabia quem ia pregar, quem ia cantar, quem ia dar testemunho, qual texto que o pastor ia ler, e pior, você sabia como o culto ia acabar. Aí hoje você fez das tripas coração, disse: eu preciso ir lá no sim para poder encher a minha botija de azeite. E aí, quando você voltar para a sua igreja amanhã, vão lascar esse evento. Vão falar que aqui só tem menino, vão falar que aqui só tem gente com a vida torta. Escute, os que falam de nós queriam ser a gente, mas não dá conta de ser. Herdamos um reino perfeito, mas incompleto. O reino é tão incompleto que a gente reúne 100, 200 mil pessoas e nem um paralítico anda. Não, pastor, na televisão tem uma igreja que faz milagres. Eu queria saber se são milagres de verdade. Não estou aqui criticando, porque se fosse milagre de verdade, um paralítico andando, era para estar no Jornal Nacional. Era para os vizinhos da rua ver um paralítico. Não, isso aqui era nascido paralítico e está andando. Era para virar comoção nacional. E alguns vão olhar para nós e vai dizer que isso aqui é mero movimento. Eu não sei outros pregadores, mas eu odeio pregar para robôs. Eu vou falar de novo. Eu não suporto pregar para robôs. Ah, pastor, mas e aí que eu não aceito você vir para o culto e ficar tímido? Eu não aceito você vir para esse culto e ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu não aceito. A não ser que você errou o culto. A propaganda, eu escutei no rádio hoje, aqui chama Cidade de Fogo, Congresso de Fogo, Culto de Pentecoste. E você veio fazer o que aqui se você não consegue nem levantar a mão para adorar a Deus? Ah, já sei. Repórter de Satanás. Veio aqui para ouvir, escrever e contar para os outros. Se cuida, amigo, você entrou no lugar errado, porque fogo pega. Olha, se Jesus não te pegar hoje aqui, cuidado, Tem gente como ser humano aqui, pastor Bravo. Tem crente pentecostal aqui ainda. Eu não estou pregando para ciborgues. Não estou pregando para ciborgues. O diabo está atormentado nessa noite. Queira o diabo ou não, essa chama vai se alastrar pelo estado do Rio de Janeiro. Sai da frente, Satanás. Estamos em guerra. Sente um pouquinho. Nem todo mundo quis ir para a guerra, mas Davi arrumou uma meia dúzia de doido.
E os doidos foram, pegaram o inimigo de surpresa. Pegaram o inimigo do quê? Não ouvi. Tem pessoas que criticam a minha oração inicial. Eu oro há anos pedindo para Deus cercar com anjos, e dou uma ordem para os demônios ficarem a 5 quilômetros longe do culto. Ou eu creio em autoridade espiritual, ou eu largo mão de ser crente. O mais fraco crente aqui é capaz de amarrar qualquer demônio forte. Você não entendeu? Eu vou falar. O crente mais capenga aqui dentro é capaz de agarrar o diabo pelo chifre, esfregar a cara dele no chão e chutar a cara dele para o inferno. Os demônios nesse culto, pelo menos, estão a 5 quilômetros aqui. E a 5 quilômetros não dá para eles escutar nada do que está acontecendo aqui. Na mente deles, esse culto vai ser igual ao culto de ontem na sua igreja. Na mente deles, você vai vir, vai dar meia dúzia de glória a Deus, vai voltar para uma vida pobre, podre, porca, vazia, sem graça. Mas quando você sair daqui, eles vão ficar atormentados. De longe, quando olharem para você, vão ver a chama do Espírito Santo sobre a sua cabeça. Eu preciso aqui somente de alguns crentes, não precisa ser todos, mas eu preciso de alguns aqui que tenham coragem de entrar no campo do inimigo nessa noite e trazer de volta o que é nosso. Cadê os pentecostais dessa reunião? Davi venceu o exército inimigo. Ao vencer o exército inimigo, ele pega o troféu. Pergunte: qual era o troféu, pastor? A arca da aliança. A princípio ele coloca a arca em cima de uma carruagem de bois. Ele organiza o exército para voltar para Jerusalém. Era a primeira batalha. Ele pergunta ao soldado mais antigo como é que o rei volta com a vitória. E o soldado desenha para Davi. Na frente vem o rei. Do lado esquerdo do rei vem um soldado com a bandeira do exército inimigo apiada aqui embaixo. À direita vem o soldado carregando a bandeira do exército vitorioso aqui em cima. Atrás os súditos e depois os demais soldados. Davi se veste como rei, prepara a comitiva. Diz a história que Davi, quando olhou para a esquerda e para a direita, viu a bandeira de Dagom aqui embaixo, viu a bandeira do leão da tribo de Judá aqui em cima. Davi viu tudo, mas ele não andava, ele empacou. E alguém pergunta: o senhor não vai andar? Ele diz: está faltando alguma coisa. Aí ele chama o chefe, o mais antigo soldado, e pergunta: como é que o rei volta? Ele diz: o rei vai na frente, à esquerda o soldado com a bandeira do exército inimigo vencido aqui embaixo, à direita o soldado com a bandeira do exército vitorioso aqui em cima, súditos e exército. Davi para, olha e dá uma gargalhada e diz: entendi. Davi apasta o cavalo dele, olha para o exército aqui atrás e diz assim: abra um caminho aqui, tragam a arca. E lá vem uma carruagem de boi trazendo uma arca. E Davi põe a arca na frente do cavalo dele. Aí o velho soldado diz: Davi, está errado, quem vai na frente é o rei. E Davi diz: não, está certo, quem vai na frente é o rei. O rei é representado por essa arca, é ele que vai na frente. Quando o povo viu aquilo, eles até que estavam andando acelerado, ansiosos para chegar em casa, mas de repente passaram num buraco. E o trote dos bois, mais a roda da carruagem que tombou, fez a arca escorregar e cair. Antes da arca cair, um soldado se joga em cima dela. O nome dele era Uzá. E Uzá faz com que a tampa volte para a arca, mas Uzá morre queimado. Quando Davi viu aquilo, ele diz: não vou usar mais carruagem, vamos colocar homens para carregar a arca. Só que vamos fazer assim, para não ter mais problema de Deus fulminar ninguém. A cada 6 passos a gente para e sacrifica. Alguém olhou e disse: vai demorar 1 ano para chegar em Jerusalém. E Davi diz: demore 2, mas eu não perco Deus de vista mais. Nessa noite o Senhor está mandando um recado para você: gaste o que for preciso, mas não perca mais o avivamento da sua vista. Quem acredita que isso vai acontecer na sua casa? Olhe para o seu irmão e pergunte para ele se ele tem problema no coração. Se tiver, já ora aí que eu não vou parar o culto. Muda a música, pastor Roberto. 6 meses depois, quantos meses?
Davi vai chegando em Jerusalém. Um soldado já havia vindo na frente, avisado a mulher de Davi, Milca. E Milca preparou 2 festas, uma no meio do povo e outra no palácio. A do meio do povo tinha um palanque, e era assim que o rei tinha que fazer: subir naquele palanque e dar um discurso político, e depois ele ia com os convivas nobres para o palácio. Quando abriram a porta de Jerusalém, os portões, o povo estava pronto para dar um grito quando o rei entrasse pela porta. E para surpresa do povo, quem é que entra primeiro? Não ouvi? O povo se frustrou. E o povo diz: está errado, o protocolo diz que quem entra é o rei. A geração mais nova não estava nem aí para aquela arca. Mas a Bíblia diz que os velhos, de cabelos brancos, dobraram o joelho no chão, jogaram poeira na cabeça e rasgaram as roupas. Os jovens não entendiam nada, mas os velhos sabiam o que era. Os jovens viviam de lendas, os velhos tiveram experiência com Deus. Quando os velhos viram a arca voltar, eles estavam ouvindo Deus falar assim: Israel, eu estou voltando, e não me mande embora agora, porque eu quero voltar para a vida de vocês. Depois que a arca entra, Davi está atrás, ele espera o povo aplaudir a arca como ninguém aplaude. Quando ele entra em Jerusalém, o povo começa a ficar em pé e a gritar para o rei. Olha o que Davi faz. A Bíblia diz que Davi na hora desce do cavalo, chama um grupo de soldados, acredito que foram seus valentes, fazem ao redor dele um bilombo de 30 homens, de costas para Davi, e Davi fica no meio deles. Ninguém sabe o que está acontecendo, a não ser Milca, que está lá no palácio. Ela viu de cima. E olha o que Davi faz: ele tira a coroa, ele tira a roupa de rei, ele veste uma estola sacerdotal branca semi-nu. E quando ele está semi-nu, ele manda os soldados saírem. Quando os soldados saem, o povo toma um susto, porque o rei que devia subir no palanque e dar uma palavra política, o rei que devia estar com a coroa na cabeça, está parecendo um vassalo, está parecendo um mendigo. O povo se escandaliza, mas Davi não estava nem aí. Davi sabia o que estava fazendo. Eles colocam a arca em cima de um lugar. Davi, com aquela roupa simples, passa a olhar pela arca. E depois que ele toca sobre a arca em humildade, ele põe uma mão direita para trás, ou a esquerda, e a direita para frente, ou vice-versa, e inclina a cabeça. Os tangedores tocam uma música, e Davi começa a dançar. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui. Uns deram glória a Deus e aplaudiram, outros ficaram com o olhar dizendo: o que isso quer dizer? A mulher de Davi lá em cima da janela olhou e sentiu nojo do marido. A Bíblia diz: e Milca sentiu nojo do marido. Ela disse: meu marido não conhece regras e etiquetas, era para ele estar como rei, não como um vassalo. Mas Davi sabia o que ele estava fazendo. Olha o que Davi fez. Davi estava dizendo: Deus, se ninguém aqui sente a sua falta e querem dar aplausos para mim, eu tiro a glória que está sobre mim e reparto essa glória com o Senhor. Tirem os olhos do rei, os olhos têm que estar na arca, porque a arca representa Deus. E Davi faz assim: se ninguém te dá uma adoração verdadeira, eu te dou. E Davi dança. E naquele dia, Davi fez o céu abrir. Deus debruçou na janela, olhou para baixo, deve ter gritado aos anjos: é por isso que ele é um homem segundo o meu coração. Eu vou falar de novo. Era Deus dizendo: a posição, o cetro, a riqueza, o poder não subiram para a cabeça dele. Ele sabe que quem tem que ser adorado sou eu e não ele. E como ele deu glórias a mim, eu devolvo essa glória para ele. Agora vai no ouvido do seu irmão e diga para ele assim: ó, cuidado. Pergunte a mim: por quê, pastor? A única que declarou que sentiu nojo daquela dança, a única que declarou: eu tenho nojo dessa dança,
Deus olhou para ela do céu e diz: a partir de hoje você vai ficar estéril. Quer que eu explique? Quando você vê um desses crentes pequenininhos pular e gritar, rodar, a não ser que você tenha o dom de interpretar espíritos, porque tem pessoas que têm o dom de discernir os espíritos. Se você tiver o dom de discernir e interpretá-los, tudo bem, mas se você não tem, fecha a boca. O que eu vou falar agora vai deixar algumas pessoas aqui sem dormir. Existe na Bíblia Sagrada um único pecado que não tem perdão. Quem se lembra? Blasfêmia contra quem? Que pecado é esse, igreja? Que Jesus disse que não tem perdão nem naquele dia e nem hoje. Que pecado é esse que leva o homem direto ao inferno? O texto diz: Jesus havia acabado de expulsar um demônio. E aí as pessoas começaram a murmurar dizendo: ele expulsa demônio por demônio. Eles estavam dizendo: o que está dentro dele é um demônio, e o demônio dentro dele está expulsando os demônios. Jesus ouviu isso e disse: parem! Se pecar contra mim tem perdão, contra o meu Pai também, mas contra aquele que está me usando, eu li a Bíblia 30 vezes de capa a capa, e esse texto eu conheço ele de cor, em todos os idiomas que você imaginar. Eu descobri que a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você diz que um irmão está sendo usado pelo diabo. Quando você vê aquele simplesinho lá no canto, mexendo os bracinhos daquele jeito, e alguém diz: aquilo ali é palhaçada. Quando alguns têm coragem de mandar ele calar. Crente, eu tenho medo de crente que ora. Eu vou falar de novo, eu tenho um respeito acima da média por crente simples. Esse povo que sobe um monte, que desce um monte, que vai para a consagração, que jejua, que usa essa roupinha simples, que dá aqueles pulos, não toque neles! Não toque! Você não sabe o que está acontecendo na vida deles. Já pensou se é o Espírito Santo usando ele? Eu vou falar de novo, já pensou se é o Espírito Santo que está usando ele? E você falar que é o diabo, você vai esbarrar no pecado que não tem perdão. É por isso que está acontecendo uma tristeza generalizada no nosso meio. Crentes, eu não venho à igreja para ouvir uma palavra bonita. Eu não sei vocês, eu venho à igreja para recarregar a minha bateria. O verdadeiro demônio não está aqui dentro, o verdadeiro demônio está lá fora. E o demônio que está lá fora, ele não respeita engravatadinho, não respeita anel de formatura, não respeita gente bonita, não respeita gente rica, mas ele é obrigado a recuar quando ele encontra um crente que transpira azeite. Ele é obrigado a recuar. Dedo de profeta para o céu comigo. Aponte no nariz do seu irmão. Tem gente que nem para me obedecer presta. Ô raça. Diga para o seu irmão: você está entendendo? Diga: cuidado. O que você não entende, fica quieto. Agora cá para nós, diga para ele: não dá vontade de ser igual a eles? Está dado. Nessa noite Deus busca homens e mulheres que tenham coragem de quebrar protocolos. Me subiu um arrepio na coluna. Deus está procurando uma geração inconformada, homens e mulheres que nasceram em igrejas poderosas. E sabe o que me machuca? É saber que algumas pessoas que são grandes demais hoje, antes de serem grandes, cresceram ouvindo profecias desse povo simples no meio do mato. Cresceram ouvindo profecias desses montes por aí, dessas irmãzinhas que só tem 2 dentes na boca e analfa de pai e beta de mãe. Mas agora que são poderosos demais, querem pisar sobre tais pessoas.
Deixa eu te fazer um pedido. Não deixa a chama se apagar. Deixe falar o que quiserem de você. Deixe falar o que quiserem de você. Quem fala de você não paga as suas contas. Quem fala de você não vai com você para o meio do mato orar. Eu quero que você saia daqui hoje possuído pela glória de Deus. Só quem crê nisso não dá um grito agora não. Dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Ei, segure aí. Pastor Anderson vai amar o que eu vou falar agora. Como deputado federal, agora eu sou convidado para ir em lugares que eu nunca fui antes. Esses dias eu fui convidado a ir em Barretos. Não foi na festa do peão, não. Eu fui lá no hospital do câncer e eu chorei. Um médico amigo me chamou para conhecer um tratamento paliativo com câncer em crianças, e eu chorei. Ele me levou em duas alas do hospital do câncer em Barretos. A primeira ala é a ala tradicional. Qual ala? E lá tem um monte de criancinhas carequinhas em tratamento de químio e quimioterapia, etc. e tal. Nesse lugar é tudo tradicional. As paredes são brancas, os berços são brancos, os utensílios são cromados. Tem uma enfermeira bem na porta, uma placa, a enfermeira assim, ó, silêncio. Entrei com ele lá e as criancinhas lá dentro deitadas, e ele deu o tratamento. Aí ele olhou para mim e disse: agora não se escandalize. E fomos do outro lado. Para ir do outro lado, quando chegamos na porta, ele enfiou a mão no bolso, tirou o nariz de palhaço e colocou. Tirou uma buzina da cintura, desarrumou o cabelo dele, desarrumou a blusa e abotoou tudo torta. Tirou o sapato, disse: o que você está fazendo disso? O senhor já vai ver. Quando ele abriu a porta tocando a buzina e se jogando no chão. Eu me assustei, não parecia hospital. As paredes tudo coloridas, os equipamentos eram coloridos, as crianças com roupas coloridas. E quando ele se jogou no chão, Flodinice, as criancinhas ficavam em pé no berço e pulavam e gritavam com ele. Eu me emocionei quando eu vi aquilo. Quando ele terminou de brincar, ele me chamou num canto e mostrou os diagnósticos das crianças. Ele disse: as crianças que ficam no lugar tradicional e simples, sem barulho, com a cultura normal, elas não se recuperam. Aí ele disse: na outra sala onde as crianças veem essa barulheira, a recuperação delas é tremenda. Algumas chegam a vencer o vírus do câncer, a célula do câncer, melhor dizendo. E eu disse: doutor, me explica em palavras. Ele disse assim para mim: a célula do câncer é uma célula morta. Pode ver, a pessoa não sabe que está com câncer, ela vive normal. Quando ela descobre, 3 meses de vida ela morre. Eu disse: por que essa aceleração? Diz: a célula morta manda mensagem para as células vivas, e as células vivas se amedrontam, porque o câncer põe a pessoa em depressão, e as células vivas vão perdendo a resistência e vai proliferando e a pessoa definha. Eu disse: o que acontece com aquelas crianças barulhentas? Ele disse: quando a gente chega fazendo festa, a célula que está morta assustando as outras células reagem. É como se elas olhassem para a célula do câncer e dissessem: nós vamos matar você. Nós vamos matar você. Aí ele disse para mim: grito não é apenas reação de uma mente louca. Grito é um subterfúgio da alma. Eu disse: então me dá licença, que quando eu for para o culto agora, que eu vou falar para o povo gritar mesmo. Abre essa sua boca para gritar. Segure. Eu estava em Jerusalém, fiz uma cruzada no solapé da montanha, foi lindo. Reuni um grupo de amigos, falamos para quase 1000 brasileiros, foi uma festa linda. No dia seguinte eu fui ao Muro das Lamentações para adorar a Deus. Fui agradecer ao Senhor por tudo. Quando eu consegui uma brechinha no Muro das Lamentações, que não é nada fácil ali, é gente do mundo inteiro, ainda acabei cometendo um pecado, que só a igreja pode me perdoar. Quando eu cheguei bem na frente do muro, eu queria colocar meu papelzinho lá também, meu pedido de oração, e não tinha lugar para colocar. Aí eu falei: Jesus, eu viajei o mundo inteiro, eu preciso dar um jeito.
Aí eu fui olhando os buraquinhos e eu vi uns papelzinhos. Quanto mais amarelinho o papelzinho, mais eu me empolgava. Quando eu vi um que estava quase roxo de tão amarelo, eu encostei na parede, enfiei o dedinho e fiz toque. E coloquei o meu pedido lá. A igreja me perdoa por isso? Eu sou brasileiro, gente. Aquele lá Jesus já tinha escutado, né? Tinha que escutar o meu, né? Quando eu fiz o feito, Júnior, aí eu enchi o pulmão, levantei as mãos para o céu e fui orar. Você já viu um assembleiano orar ou não? Um assembleiano, principalmente quando é pastor, parece que ele engoliu um dicionário. Ele começa: soberano, eterno, grande, inacessível, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis. Parece que engoliu um dicionário, mas é só conversa da boca para fora. É decorada. E quando eu estava lá com a minha decoração, quando eu estava atravessando o átrio, queria chegar no Santo dos Santos, mas quando eu atravessei o átrio, essa mão esquerda tomou uma pancada, que eu perdi a comunhão na hora. Eu já botei a mão aqui e falei: o sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei do meu lado, um judeu ortodoxo, aqueles que usa aquelas roupas pretas, aquele cabelinho amarrado aqui, o cidadão estava orando assim, ó. E ele deu um murro na minha mão. E eu falei: que cara louco. Vim para o cantinho. Quando eu tentei orar de novo, o que estava de cá me deu uma cabeçada no ombro. Eu olhei para cá, ele orava assim, ó. Eu falei: mas que povo esquisito. Me encolhi. Quando eu estava quase chegando lá, um me empurrou pelas costas, eu bati a cabeça no muro. Eu falei: chega, o diabo não quer que eu ore. O que estava atrás de mim orava assim, ó. E não parava. Eu comecei a olhar aquilo, chamei o meu intérprete, falei: o que é isso? Ele apontou o dedo no meu nariz e disse: respeito. O senhor está pagando meu dia, mas respeite os meus irmãos. Eu disse: calma, eu só queria saber o que eles estão fazendo. Ele disse: uai, eles estão orando, uai. Eu olhei para aquele povo esquisito: eles estão orando? E para que tudo isso? Ele olhou para mim e disse: com todo respeito, vocês cristãos oram há 2000 anos. Nós judeus, quando vocês estavam aprendendo a orar, já fazíamos 4000 anos que orávamos. Você entendeu aí ou não? Ele olhou para mim e disse: vocês têm que aprender com a gente como ora. Eu disse: tá, eu quero aprender. O que aquele homem está fazendo? Ele disse: exatamente o que vocês cristãos nunca fazem. Eu disse: o que? Ele disse: vocês cristãos oram só com a boca. E quando não oram com a boca, oram só com o pensamento. Foi daí. E daí que Jeová precisa ser adorado com o corpo inteiro. Eu falei: calma aí, me explica. Ele disse: está vendo aquele homem orando assim? Ele está dizendo: eu preciso de ti, mas o meu braço e a minha mão precisam também. O outro que está orando assim, ele está dizendo: o meu quadril ora e precisa da sua presença. O outro diz: as minhas pernas oram. Ele diz: o verdadeiro homem e mulher que oram, ele ora com cada célula do seu corpo. E por isso, ele não consegue ficar parado. Saí dali, quando eu estava a uns 100 metros, estava eu e o Cid Moreira, aquele da Rede Globo. Eu quase matei o Cid do coração. O Cid tem quase 200 anos. Eu estava perto dele quando a ficha caiu. Quando a ficha caiu, eu parei e falei: ô glória! E ele falou: que isso, pastor? Eu disse: Cid, eu entendi. Ele disse: o senhor entendeu o quê? Eu disse: eu entendi, porque quando eu estava lá no meio do mato, na Vila Tatu, tinha culto que eu não sabia o motivo, mas dependendo do que o pregador pregava e o cantor cantava, eu estava sentado, mas quando eu abri o olho, eu já estava em pé com os 2 braços para cima. Aí eu olhava e ninguém mais estava, e eu sentava de vergonha. Eu disse: eu entendi, porque teve vezes que eu saí do meio do povo e corri até a frente, e quando eu cheguei na frente, eu disse: o que eu estou fazendo aqui? Ele falou: o senhor entendeu o que? Eu disse: existe um espírito dentro de nós, e esse não é o espírito do homem, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos estimula a orar.
orar com a voz, orar com os braços, orar com as pernas, orar fazendo coreografias, orar saltando e pulando. Se eu fosse você, eu experimentava isso agora. Se eu fosse você, eu quebrava agora todas as regras e todos os protocolos. Se eu fosse você, eu mostrava para o diabo que você é pentecostal e não se envergonha desse fogo sagrado. Eu profetizo que essa chama vai incendiar a sua casa. De pé como você está, pegue na mão de quem está do seu lado. Segura só um pouquinho, segure quem está do seu lado, olhe para mim. No dia em que Davi dançou ao redor da arca, um menino que lá estava, chamado Asaf, qual o nome dele? A palavra Asaf significa Deus dele se apoderou. A tradição diz que o menino que estava preparado para dançar ao som das trombetas, quando viu o rei Davi dançar, ele não se segurou, correu até Davi, tomou o rei pelas mãos. Quando os soldados perceberam, já era tarde demais, e o menino olhou para o rei e disse: eu quero desta mesma graça que Deus te deu. E o Davi da minha Bíblia, tocando na mão dele, fez com que a presença e a unção que estava sobre ele caísse sobre aquele menino, e aquele menino nunca mais foi o mesmo. O nome do garoto qual era? Não ouvi. A palavra Asaf significa Deus dele se apoderou. Diga para o seu irmão, entendeu até aqui? Aperte a mão dele, muda a música, pastor Roberto. Agora volta comigo 40 anos no futuro. Quando Salomão assume o reino, ele vai construir o templo. Ele usa tudo que havia de materiais do melhor nível. Quando ele termina de colocar as coisas materiais, um secretário, um conselheiro diz a ele: já que é um santuário, o senhor também tem que escolher o melhor sacerdote, os melhores músicos, o melhor levita. E Salomão pede para que venham o melhor sacerdote, os melhores levitas. E Salomão pede para que venha o maior compositor de Israel. O maior? E alguém diz a ele que não pode. Pergunte por quê. Fazia 5 anos que o maior compositor de Israel estava aposentado, porque o ministério levítico terminava aos 50 anos. Sacerdotes, sumos sacerdotes e levitas se aposentavam ou eram jubilados aos 50 anos. E o maior compositor de Israel tinha agora 55 anos. O nome dele era... Não ouvi? E quando alguém diz para Salomão que o maior compositor não pode, sendo muito prático, ele pede para trazer um outro. E os homens insistem: não tem outro igual a ele. E por que não tem outro igual a ele? Aí contam para ele a história. Esse moço foi um moço que pegou na mão do seu pai quando ele dançou ao redor da arca 40 anos e tantos atrás. Pegue os salmos de Asaf na Bíblia, você vai ver que parece ser Davi escrevendo. A unção que estava sobre Davi passou para Asaf. Davi estava morto. O maior compositor de Israel é Asaf, mas ele está aposentado. E Salomão dizendo: então não tem o que fazer, temos que usar o que tem. Alguém diz: não, rei, tu és ungido, e como o senhor é ungido, o senhor pode revogar a lei. Como assim? Se o senhor quiser, quem vai te impedir? Traz um homem de volta. Salomão pega uma carta, assina, sela com o anel dele e manda trazer Asaf, um velho já de 55 anos, e diz a ele: você é o compositor de Israel. Nós vamos inaugurar um templo ao meu Deus, e eu te habilito a voltar a escrever. E ele diz: quanto tempo eu tenho? O tempo necessário para a construção. Entre o dia em que Salomão assume o trono
E a construção do templo são 7 anos. Quantos anos? Não ouvi? O homem tinha 55. Quantos anos ele tem agora? Não ouvi? Mas ele estava aposentado com quantos anos? Mas o rei revogou a lei. E quando o rei fala, os outros se calam. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que Ele é maior do que as leis. Não interessa quem diz que você não prega mais, não canta mais, não congrega mais. Hoje o rei está assinando uma carta. O rei está revogando a lei para te colocar no seu lugar de novo. 7 anos depois, venha comigo, aperte a mão do seu irmão e diga: é o fechamento. Diga: é o grande finale. Respire fundo e faz silêncio. Muda a música, pastor Berto. Estamos na frente do santuário. 7 anos para construir aquela magnitude. 5 milhões de judeus estão em Israel. A carruagem do rei para na frente do templo. Ele desce com uma de suas esposas. Quando ele entra dentro do santuário, a multidão diz: lá vai o rei. Daqui a pouco o maior sacerdote. O povo diz: lá vai o maior sacerdote. Daqui a pouco o maior coral de levitas. Lá vai o coral de levitas. E o povo está alegre. No final, para uma carruagem, desce um homem de cabelos brancos, rosto enrugado, uma batuta na mão e um papel amarrado debaixo dos braços. Desce andando devagar, porque ele é bem mais novo do que o rei. E o povo diz: quem é esse velho? E alguém diz: não chame de velho, é o homem de quem Deus se apoderou. É Asaf. Asaf entra no santuário. Salomão sacrifica, canta, ora. E quando tudo está preparado, Salomão vai dar ordem para que Asaf reja o coral. Quando Salomão dá ordem, Asaf abre os braços com a batuta. Congele a cena aí. Do lado de fora, 5 milhões de pessoas estão conversando, vendendo, comprando, bebendo, cantando e dançando. Crianças começam a puxar a barra da saia da mãe e do pai, a saia da túnica, a barra da túnica. E começa a dizer: mamãe, vamos nos esconder, papai, vamos nos esconder porque vai chover. E o pai: você está doido? Está doido? Olha o calor que está. Não vai chover. Como você sabe, filho? Olha lá em cima a nuvem que está chegando. Não era uma nuvem comum. 5 milhões de judeus se curvam e dobram o joelho. A nuvem para em cima do santuário. Vem em cima da nuvem comigo. Deus está sentado nas asas dos querubins. Os serafins estão cantando: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E Israel está ficando cheio da sua glória. Por um momento Deus pede silêncio aos anjos, acredito eu. E então ele explica o porquê do silêncio. Eu vou pedir para que vocês parem por um momento. Eu sei que vocês me louvam ininterruptamente, mas hoje eu vim aqui para ouvir um outro louvor. O louvor do meu servo Asaf, que tem a unção do meu servo Davi. E eu tenho saudades de Davi cantando. Quero ouvir a música. Deus inclina o ouvido para ouvir. Volta dentro do templo. Salomão deu ordem e Asaf vai reger o coral. Quando Asaf dá ordem para que cantem, acontece uma apoteose. Ninguém consegue cantar. As paredes começam a tremer. O chão começa a ser sacudido. Um vento entra dentro daquele lugar. A nuvem da glória de Deus entra e ninguém enxerga nada. Os sacerdotes começam a ser impactados com aquela nuvem e começam a cair pelo chão. Levitas caem pelo chão. Asaf cai pelo chão. Salomão cai pelo chão. Ninguém fica em pé. Naquele momento Deus sai de cima da nuvem e entra dentro daquela igreja. Naquele momento Deus entra naquele lugar e mostra que a presença dele é mais forte do que o homem que está de pé.
Naquele momento Deus diz: na igreja quem tem que ser adorado sou eu. A música é para mim, a pregação é para mim, a adoração é para mim. Então, por favor, mande glória para cima para que Ele mande glória aqui para baixo. E eu encerro aqui. Solte a mão do irmão, pega ele pelo braço. Como eu li a Bíblia, eu conheço o cântico de Isaías, meu querido Misael. Eu conheço o cântico de Zacarias, Misael. Eu conheço o cântico de Maria, Misael. Mas eu não conheço o cântico de Asaf. E eu perguntei a Deus: por que o escriba que falou da quantidade de bois, da oração de Salomão, por que não escreveu a música que Asaf entoou naquele dia? E o Senhor disse para mim: como eu sou Deus, eu ouvi a música antes de sair da boca deles. E a música era tão linda que eu disse: nenhum homem vai ouvir. Essa música não é para homem, é para mim. E a minha glória eu não reparto com ninguém. Eu aprendo nessa história que homens e mulheres podem trazer Deus para a terra. Você não entendeu? Eu vou repetir. Homens e mulheres podem provocar o que está acontecendo aqui nesta noite. Esses gritos, esses pulos, esse avivamento, essas línguas estranhas podem ser provocados por um coração adorador. Se em outros lugares não querem, aqui nós queremos. Se em outros lugares as pessoas não aceitam, aqui nós aceitamos. Nesses mais de 40 países que nos assistem pela internet agora, o Espírito de Deus começa a se mover dentro das casas e dentro dos lares. O Senhor começa a procurar nessa tribuna os verdadeiros adoradores. E eu quero saber quantos querem receber aquilo que ainda não receberam nesse congresso. Só quem não nasceu para qualquer coisa, quem nasceu para adorar a Deus, dá um grito de glória.